Você acha que o silêncio dele machucou porque ele parou de mandar mensagens, mas talvez essa nunca tenha sido a maior dor. A maior dor começou no dia em que esse silêncio deixou de ocupar apenas a conversa entre vocês e passou a ocupar você. Porque existe uma coisa que poucas pessoas percebem: o silêncio masculino não muda apenas um relacionamento. Ele pode reorganizar lentamente toda a identidade de uma mulher. E se você entender isso hoje, talvez nunca mais enxergue essa experiência da mesma maneira. Eu sou o Daniel Ladico e há muitos anos acompanho mulheres que chegam dizendo praticamente a mesma frase. Eu só queria entender por que ele ficou em silêncio. E durante muito tempo, eu achei que fosse realmente a pergunta mais importante. Hoje, eu já penso diferente, porque depois de ouvir centenas de histórias, eu percebi que a pergunta mais profunda nunca foi por que ele ficou em silêncio. A pergunta é: o que esse silêncio faz com você? Existe uma diferença enorme entre essas duas perguntas. A primeira mantém toda a atenção nele. A segunda devolve você para o centro da própria história. E é exatamente essa conversa que eu quero ter com você hoje. Vamos começar entendendo por que o silêncio machuca tanto. Curiosamente, não é porque faltam palavras, é porque o silêncio deixa espaços vazios. E a nossa mente não gosta de espaços vazios. Quando alguém explica o que está acontecendo, mesmo que a resposta doa, existe um ponto de apoio. Mas quando não existe uma explicação, a mente começa a fabricar respostas. Ela tenta completar aquilo que ficou em aberto e quase sempre faz isso usando o medo como matéria-prima. Você pensa: será que eu fiz alguma coisa errada? Será que ele perdeu o interesse? Será que existe outra pessoa? Percebe que nenhuma dessas perguntas nasce dos fatos. Elas nascem da ausência deles, da ausência dos fatos. É por isso que o silêncio costuma machucar tanto. Não porque ele diz alguma coisa, mas porque permite que a nossa imaginação diga qualquer coisa. E quando a ansiedade entra nessa história, tudo fica ainda mais intenso. A ansiedade, ela não gosta de dúvida. Ela prefere uma explicação dolorosa do que nenhuma explicação. Então, ela começa a interpretar. Uma visualização ganha um significado enorme, uma resposta curta parece rejeição, uma demora parece abandono, e sem perceber, você deixa de responder aos acontecimentos. Passa a responder às interpretações que a sua própria mente construiu. Imagine uma mulher que sempre acordava pensando no trabalho, nos filhos, na faculdade, nos planos para o final de semana, até que um dia o relacionamento entre em uma fase de silêncio. Na primeira semana, ela ainda tenta manter a rotina. Na segunda, começa a olhar o celular antes mesmo de levantar da cama. Na terça, percebe que o humor dela depende da existência ou não de uma mensagem. Na quarta, já não consegue prestar atenção em uma reunião sem verificar o telefone. Nada disso aconteceu de uma vez. Foi acontecendo aos poucos. É exatamente assim que a identidade começa a ser reorganizada. Porque identidade não é apenas quem você diz que é. Identidade é aquilo que ocupa os seus pensamentos com mais frequência. É aquilo que organiza suas decisões. É aquilo que determina para onde vai a sua energia. E sem você perceber, o silêncio começou a ocupar esse lugar. Você ainda trabalha, ainda cuida da casa, ainda conversa com as pessoas, mas existe uma parte da sua mente que permanece voltada para ele. Você começa a medir o dia pela presença ou pela ausência de uma mensagem. Se ele aparece, você respira. Se ele desaparece, você perde o chão. Percebe como isso vai mudando quem você é? Existe uma cena que representa muito bem esse processo. Imagine uma mulher entrando em uma livraria. Antes, ela passava horas olhando os livros, gostava de descobrir os autores, sentava para tomar um café, aproveitava aquele momento. Agora, ela continua na mesma livraria, mas não consegue permanecer 5 minutos sem olhar o celular. Ela pega o livro, olha a tela, lê uma página, olha a tela novamente, recebe uma notificação, o coração dela acelera. Não era ele. E aí a frustração aparece. Ela fecha o livro e vai embora. A livraria continua igual. Os livros, eles continuam ali. O que mudou foi a forma como ela consegue viver aquele momento. É isso que o silêncio faz. Ele começa a roubar
presença. E quando você perde presença, também começa a perder partes importantes da própria identidade. Chega um momento em que tudo gira em torno de uma espera. Você adia uma viagem porque vai que ele procura. Evita desligar o celular, recusa um convite, interrompe conversas que você já estava tendo, vai dormir pensando se amanhã será diferente. Acorda esperando que alguma coisa finalmente aconteça e sem você perceber, você deixou de viver. Começou apenas a esperar. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Esperar pode fazer parte da sua vida. Viver esperando faz a vida parar. Talvez essa seja uma das frases mais importantes desse vídeo. O problema nunca foi apenas a falta de mensagens, foi o espaço que essa falta começou a ocupar dentro de você. Porque quando isso acontece, você deixa de organizar a sua vida pelos seus valores e passa a organizar a sua vida pelas atitudes de uma outra pessoa. E ninguém percebe essa mudança enquanto ela acontece, porque é uma mudança silenciosa. Você acredita que você está apenas tentando salvar o relacionamento, mas aos poucos você começa a abandonar a própria vida. Existe uma pergunta que eu gosto sempre de fazer. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão pensando apenas no que faria bem para você, sem calcular o que ele poderia pensar, sem imaginar se ele iria aprovar, sem esperar uma reação? Se faz muito tempo, talvez seja porque o silêncio passou a ocupar um espaço grande demais. A boa notícia é que a identidade também pode ser reconstruída. E essa reconstrução não começa quando ele muda. Começa quando você volta a ocupar o centro da sua própria vida. Ela começa quando você percebe que não precisa esperar uma mensagem para viver um bom dia. Não precisa esperar uma resposta para fazer planos. Não precisa esperar uma decisão dele para cuidar de você. É claro que isso não acontece de uma hora para outra. Não existe um botão, não existe uma fórmula. Existe um processo, que é um passo de cada vez. Você volta a prestar atenção na própria vida, volta a fazer pequenas escolhas, volta a lembrar daquilo que gosta, volta a perceber quem você era antes de entregar tanto espaço para o silêncio. E pouco a pouco, a identidade começa a voltar para o lugar dela. Eu queria resumir tudo isso que a gente conversou hoje. O silêncio, ele machuca porque deixa perguntas sem resposta. A ansiedade tenta responder essas perguntas criando interpretações. Essas interpretações mudam o seu comportamento. O comportamento repetido reorganiza a sua rotina. E a rotina, com o tempo, reorganiza a sua identidade. Percebe como tudo isso está conectado? Por isso, eu quero terminar esse vídeo deixando uma reflexão. Talvez o problema nunca tenha sido apenas o silêncio dele. Talvez o verdadeiro problema tenha sido o espaço que esse silêncio passou a ocupar dentro de você. Porque foi nesse espaço que você começou, sem perceber, a deixar de ser prioridade na própria vida. E é exatamente desse lugar que a clareza emocional convida você a voltar. Agora eu quero ler a sua história. Me conta aqui nos comentários. Em que momento você percebeu que a sua vida começou a girar em torno desse silêncio? Eu faço questão de ler você. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado.